Vanderlei Moraes, o pregador abençoado por Deus, fazendo o ID do Senhor. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Acende a chama, vem nos restaurar. Amém. Nosso pastor Vanderlei está com a oportunidade. Pastor José de Sapedral, né, e a igreja Renovados por Deus, para estar aqui com vocês, fazendo o ID do Senhor, nesse grande evangelismo, aqui no bairro Matias, da cidade de Itabi. Essa cidade maravilhosa que eu creio em Deus, que é um povo acolhedor, um povo de fé, e que vai ouvir de todo o coração a palavra de Deus. Porque eu creio que a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali ele se faz presente. Alguém crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que crê viverá eternamente. Eu quero agradecer a presença do pastor também aqui. Qual o nome do irmão? Pastor Givaldo, não é isso? Com ele veio a Luciana, é o que dele? Esposa. E a prima dele, qual o nome? Sueli. Sejam todo mundo bem-vindos, vocês também sejam bem-vindos. O irmão aqui também em Cristo Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. E a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra do Senhor. Felizes são aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Você crê? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que só pelo fato de você estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, vocês são abençoadas em nome do Senhor Jesus. Louvado e agradecido é aquele que reina para todo sempre. Eu já sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se faz presente aqui. Louvado seja Deus. Eu peço à amada igreja do Senhor que abra suas Bíblias no livro de João 1, João capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. E versículo 1, eu quero voltar lá no passado, lá em Gênesis, aonde tudo começou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer para vocês aqui que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus amados, a Bíblia diz, minhas amadas e queridas irmãs em Cristo, que Deus, ele criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Criou eu, criou você também, criou os animais, e tudo que existe nesse mundo foi criado por Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que os homens, louvado seja Deus, preferiram adorar mais as trevas do que a luz. Por isso que o mundo vive da forma que está hoje. Louvado seja Deus, é ladrões em todo canto. Louvado seja Deus, é morte em todo canto. Louvado seja Deus, é desespero em todo canto. É sofrimento em todo canto. É fome em todo canto. Porque o homem é perverso. A Bíblia diz que Deus, ele colocou o homem, ou seja, Adão e Eva, num lindo jardim. E disse, olha filhos, coma de tudo que tiver aqui nesse jardim. Porém, não vá comer do fruto que está no meio do jardim. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o ser humano é tão terrível que ele desobedeceu o mandado do Senhor. E quem desobedece a Deus, o que acontece? Morte. O que acontece? Inferno. O que acontece? Separação da vida eterna. Em nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus colocou eles num lindo jardim e deu de tudo a eles. Eles tinham de tudo. Tudo que você pensar, Adão e Eva tinha. E não era para a gente estar vivendo da forma que estamos vivendo hoje. Por causa da desobediência do homem, veio o pecado ao mundo. Mas a Bíblia também vai dizer para você que por causa de um só homem veio a salvação e a vida eterna através de Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê nessa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, olha filhos, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso
para as suas almas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea, Ele o criou. Entendeu o recado? Macho e fêmea, Deus o criou. E o que passa disso vem do maligno. Porque se Deus quisesse homem com homem, Deus tinha feito o homem para o homem. Se Deus quisesse mulher para mulher, Deus tinha feito mulher para mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que todos esses que estão de acordo com as obras de Satanás, ele está esperando vocês no grande dia. Todos vocês que praticam essa iniquidade, que praticam essas vergonhas, Deus disse: olha, estou esperando vocês no grande dia, para você dar conta de tudo que você está fazendo contra mim e contra a minha vontade, assim diz a preciosa palavra do Senhor. Então, meus queridos, tome muito cuidado, porque com Deus ninguém brinca. E Adão e Eva, eles desobedeceram, louvado seja Deus, e saíram da presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus disse assim, ó: eu não os abandonei eles, mas eles que se afastaram de mim. Vou repetir, que a igreja não ouviu ainda. Ele disse: eu não me afastei deles, eles quem se afastaram de mim. Talvez você esteja vivendo num momento difícil, mas você já tem vivido em momentos bons. Tem agradado a Deus, tem agradecido a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus tem lhe dado casa, Deus tem lhe dado um casamento maravilhoso, Deus tem lhe dado saúde, Deus tem lhe dado cura. Louvado seja Deus. E vocês só desobedecem o Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez no pensamento, louvado seja Deus, talvez na forma de falar. Meus irmãos, temos que ter cuidado com tudo, porque o diabo está em derredor da gente, procurando a quem possa tragar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Adão e Eva, eles se afastaram do Senhor, comeram do fruto proibido e eles morreram. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu escrevo aqui não tem nada mais do que a palavra. Eu escrevo aqui porque eu sou ruim de decorar. E se for para procurar, vai passar o tempo, né, pastor? Aí eu sempre escrevo logo aqui para facilitar e adiantar para os irmãos. A Bíblia vai dizer que existia um homem chamado Jó na terra de Uz. Esse homem, ele era íntegro, reto, temente a Deus, e o melhor de tudo, gente, ele se desviava do mal. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal, Pedral. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó tinha vários animais, 7 filhos e 3 filhas, e tinha muitos trabalhadores para os seus serviços, e ele era o maior de todo aquele Oriente, assim diz a palavra do Senhor. E como eu falei para vocês, para tomarem cuidado com as ciladas do diabo, para vocês tomar cuidado com a vida de vocês, para que vocês não tropecem, porque Satanás, ele está em derredor da terra, procurando a quem possa tragar, quem possa destruir. A Bíblia diz que num certo dia, os filhos de Deus vieram se apresentar a ele, e veio com ele também, sabe quem? Satanás. E Deus perguntou para Satanás: o que tens feito, Satanás? Ele disse: eu estou rodeando a terra e passeando por ela, achando alguém que esteja triste, achando alguém que esteja desanimado, para eu poder agir na vida dele, para eu poder tirar ele da presença de Deus. Cuidado com a sua vida, busque sempre estar na presença do Senhor, porque Deus, ele é o melhor que você pode. Glória a Deus, aleluias. Porque o inimigo, meus queridos, ele está rodeando a terra para pegar você num momento de fraqueza ou falha e te jogar no inferno. Assim diz a palavra do Senhor. E Jó perdeu tudo que ele tinha. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo que ele tinha: casa, filhos, tudo que você pensar, Jó tinha e Jó perdeu. E a esposa de Jó, vendo todo o sofrimento, ela dizia: Jó, amaldiçoa este Deus e morre, Jó. E Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para ele, porque Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você tem foi Deus quem te deu. Tudo que você perde, porque foi permissão de Deus, para que você viva melhor com Ele, para que você busque mais a Ele, para que você esteja sempre na presença dEle, vivendo verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor, sem falsidade nenhuma, porque Deus, Ele conhece o seu e o meu coração, assim diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Meus queridos, estamos vivendo no final do tempo. Você crê que a palavra aqui, estamos vivendo no final do tempo. Eu não sei se foi Pedro que falou para mim que o amor de muitos estão se esfriando, não foi, Pedro? Eu falei para Pedro, não está se esfriando, se acabou-se. O amor de muitos se acabou-se. Sabe por quê? Hoje você não acha alguém que lhe dê um bom dia. Hoje você não acha alguém que lhe dê uma boa tarde. Hoje você não acha alguém onde você possa desabafar, onde você possa conversar. Louvado seja Deus. Está tudo acabado. Só está faltando agora acontecer, sabe o quê? O arrebatamento. E vai acontecer. Brevemente você vai procurar essa palavra aqui e você não vai achar. Nos 4 cantos do mundo você vai procurar quem tem uma palavra, louvado seja Deus, e a palavra você não vai encontrar mais, porque os crentes foram arrebatados para a glória do Senhor. Assim diz a palavra de Deus, meus amados. Volte-se para Jesus, a Bíblia diz, volte-se para mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque grandes coisas tem o Senhor Jesus na sua vida. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu trabalho com locução, como tenho falado lá no meu canal do YouTube. Quem puder seguir lá, Pregador Vanderlei no YouTube. Eu trabalho com locução. E eu passei por um problema, tá lá o testemunho da minha mãe que quase amputou a perna. E eu pedi a Deus, eu orei muito. E Deus, Ele ouviu o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. E na hora de amputar a perna dela, Deus fez um milagre acontecer na mesma hora. Louvado seja Deus. E uma pessoa que estava comigo disse assim: Vanderlei, e se Deus quer que ampute a perna dela, o que é que você vai fazer? Eu disse: Deus não quer isso. E eu vou mostrar para vocês o Deus que eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor. E depois Deus ouviu as minhas orações. Eu orava de madrugada. Inclusive vai fazer 4 meses que eu não paro de orar. Eu passei, como disse a Pedral, de ontem 10 da noite até as 4 da manhã de joelho. Acredite quem quiser. Eu não tenho mais animação para nada, a não ser para buscar a presença do Senhor. Eu disse: será que eu vou conseguir, meu Deus? Primeiro o diabo me venceu. Vou logo dizendo. Eu entreguei a Jesus o propósito, né, de ficar em jejum das 10 da noite às 10 da manhã. Nunca aconteceu isso comigo, pastor. Quando eu entreguei o jejum para Jesus, louvado seja Deus, 10 horas, quando foi 11 horas eu estava me acabando de fome. Digo: gente, que negócio é esse? Aí eu não tive o que fazer. Quanto mais eu orava, a fome pegava. Eu digo: eu vou quebrar esse jejum. Não vou aguentar não. Deus me ajude, porque eu vou quebrar o jejum. E Deus, Ele me ouviu, mas eu quebrei o jejum. Eu não aguentei fome. Comi. E quando foi meia-noite, eu fiz novamente o voto ao Senhor. Vou ficar agora até meio-dia. Estou aqui em jejum até meio-dia, graças a Deus, porque quando Satanás ele derruba você, Deus ele vem e levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Desde as 10 da noite que eu estou em propósito com Deus e não parei ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E eu orei, sabe para quê? Para que vocês estivessem aqui ouvindo a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali presente no meio deles. A palavra do Senhor diz que felizes são aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer para você, como eu tenho falado: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia vai dizer para você: entrai pela porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que lhe conduz à perdição, porque estreita é a porta e apertado o caminho que te leva para a vida, e são poucos os que acertam este caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns exemplos da porta larga está aqui: são bebidas, festas,
Louvado seja Deus, mentiras, fofocas, tudo isso é o caminho largo. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês vão direto para o inferno se praticar essas, louvado seja Deus, essas práticas aqui que vêm diretamente de Satanás, que coloca na sua mente para você viver a vida sem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer para você, meu querido, que um jovem muito rico, ele ouviu falar em um homem que se chamava Jesus. Ele ouviu dizer que Jesus curava. Ele ouviu dizer que Jesus iria passar naquele lugar. Louvado seja Deus. Ele disse: eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero encontrar com Ele, porque eu quero perguntar para Ele o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna. E o jovem, ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que você me chamas de bom? Porque bom é somente um que está nos céus, se chama Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há ninguém na terra que seja bom igual a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: olha, obedeça a seus pais, obedeça o mandamento do Senhor, faça isso, faça assim. Ele disse: tudo isso aí eu já tenho feito. Aí Jesus olhou para ele, vendo toda a riqueza que esse homem carregava, ele disse: ainda falta uma coisa em você, para você conseguir herdar a vida eterna. Você tem que vender tudo que você tem, dar aos pobres, depois venha e me siga, e você terá um tesouro lá no paraíso. E a Bíblia vai dizer que ele se entristeceu todo, porque ele era muito rico. E Jesus, olhando para ele, disse assim: ó, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louvado seja o nome do Senhor. É mais fácil passar um camelo no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia disse: está vendo ele aí? Quão difícil é um rico entrar no reino do Senhor. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Meus queridos, quando Jesus disse que difícil é um rico entrar no reino de Deus, não é que é pecado você ser rico. Louvado seja Deus. Deus, ele não condena a riqueza, mas ele condena a sua adoração. A quem você adora mais? A Deus ou seu dinheiro? A Deus ou sua casa? A Deus ou seu carro? A Deus ou sua família? É isso que Deus conta com você. Você pode ser rico, pode ser milionário, pode ter 50 casas, pode ter carro, apartamento. O importante é que você adore a Ele de todo o coração, assim diz. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, é preciso você adorar somente a um, que é Deus, o Criador dos céus e da terra. Assim diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E há muita gente pregando, pastor, que o inferno é aqui mesmo na terra. Teve gente pregando que o inferno é aqui na terra, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Já ouviu isso? Eu abri a internet esses dias e um pastor estava pregando também, dizendo que o inferno é aqui, morreu, acabou-se. Louvado seja Deus. Eu vou dizer para vocês e vou provar na Bíblia que o inferno não é aqui. Que inferno maravilhoso. Aonde eu tenho calor, vou ali no banheiro, tomo banho e acabou-se o calor. Aonde eu estou com dor de cabeça, tomo um remédio. Cadê a dor de cabeça? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o inferno não é aqui. Louvado seja Deus. E ai daqueles que zombam da palavra do Senhor. Ai daqueles que brincam com a palavra do Senhor. Ai daqueles que brincam com a palavra de Deus. Deus está de olho em cada um de nós. Louvado seja Deus. E Satanás, assim como ele esteve presente na vida de Jó, ele também pode estar aqui. Louvado seja Deus. Querendo atrapalhar o culto, zombando, rindo enquanto eu prego. Mas eu digo a você, Satanás, que você não é mais do que Deus. Porque a palavra que eu falo não vem de mim, mas de Deus que está nos céus, que trouxe para os meus irmãos e irmãs queridas que estão aqui, saiu das suas casas para ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que bem abençoados são vocês que ouvem a palavra do Senhor. E ele vai dizer para você, meu querido, que o inferno não é aqui. Eu vou provar para você na Bíblia. A Bíblia fala de uma parábola que existia um rico e um pobre, né? E esse pobre se chamava Lázaro. E Lázaro, ele comia das migalhas que caía da mesa do seu dono, né? Isso. Louvado seja Deus. E houve um tempo que os dois morreram. Lázaro, que era pobre, comia das migalhas, ele foi para onde?
para o paraíso, para um lugar de alegria, um lugar de paz, aonde vamos todos nós. Você crê? Louvado seja o nome do Senhor. Há um lugar preparado para mim e para você, e o inferno não é aqui. Tome cuidado, porque o inferno é um lugar de sofrimento eterno, onde você não terá paz. Louvado seja Deus. Onde você não terá sossego. Louvado seja Deus. E será, louvado seja Deus, atormentado por noite e dia. Assim diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. E lá do inferno o rico viu Lázaro, que estava no lugar bom, no seio de Abraão. Louvado seja Deus. E ele disse: Pai Abraão, Lázaro, peça para Lázaro molhar. Olha só o tamanho do sofrimento lá dentro do inferno. Peça para Lázaro molhar a ponta do dedo dele numa água e molhar a minha língua para que me refresque, porque aqui eu estou sendo atormentado por noite e dia de fogo, enxofre, calor, demônios. E as pessoas dizem que o inferno é aqui. Será que é aqui? Onde você sente calor e você vai tomar banho? Louvado seja Deus. E o calor passa. E ele disse: estou atormentado por noite e dia. Peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e molhe a ponta da minha língua, porque o calor está muito grande e eu não estou suportando. Louvado seja o nome do Senhor. E pai Abraão falou para ele: olha, há um abismo aqui, nem vocês podem vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. Assim diz a preciosa palavra do Senhor. E a Bíblia diz que o rico falou assim: então avisa para Lázaro ir pregar para os meus irmãos, para que ele não venha parar aqui nesse lugar, porque esse lugar aqui é terrível, é um lugar de sofrimento inimaginável. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: olha, se os seus irmãos lá não estão ouvindo Moisés e os profetas, como pois ouvirão aquele que vai ressuscitar dentre os mortos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, tome cuidado com falsas pregações de internet. Você quer saber onde é que está a verdade? A verdade está na palavra do Senhor. A verdade está na Bíblia. Cuidado com pregações que você vê na internet. Cuidado com pregações que você vê até em igrejas, né? Porque eles já pegam da internet e levam para a igreja. Tudo que eu quero aprender, se o pastor falar para mim aqui um versículo, eu vou dizer amém, vou glorificar a Deus, vou exaltar o nome do Senhor, mas chegar na minha casa eu vou consultar a palavra, para saber se está mesmo na palavra. Porque por um deslize eu posso jogar minha alma no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, o inferno não é aqui neste lugar. Bom seria se fosse aqui. Se fosse aqui, eu não estaria pregando para vocês, né? Que galardão teria? Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que Deus, Ele é mais do que o seu pecado? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é mais do que o seu pecado. Assim diz a palavra do Senhor. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que existia dois ladrões. Já estou terminando aqui a pregação. A Bíblia vai dizer que existia dois ladrões que estavam pregados na cruz do Calvário com Jesus. Naquele momento de agonia, Jesus, ele foi, louvado seja Deus, humilhado por um ladrão que estava do lado. Louvado seja Deus. E Satanás entrou nele e começou a humilhar Jesus, dizendo: você não é o filho de Deus, você não disse que iria ressuscitar, então ressuscite agora, salva a tua vida e salva a nossa também. Louvado seja o nome do Senhor. E começou a humilhar Jesus, e Jesus de cabeça baixa ali, sofrendo, louvado seja Deus, agoniado com os pregos, com os cravos. E o outro que estava do outro lado, o anjo do Senhor, creio eu, que habitou onde estava aquele outro, e ele disse: para de falar assim com ele, nós estamos aqui porque nós somos ladrões, nós fizemos por onde merecer estar aqui. Este homem, ele é inocente, este homem é inocente, ele não merecia estar aqui. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. E Jesus, olhando para ele, se alegrou, porque ele viu a presença de Deus ali. Então até no momento da morte começa a glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Assim diz a palavra do Senhor. E o ladrão que confiou em Jesus, que acreditou nele, ele subiu com o Senhor para o paraíso. E o outro só sabe Deus para onde ele foi, que nem eu sei.
Louvado seja Deus. E nem vou julgar para onde ele foi. Porque até na hora da morte, assim como Jesus salvou o outro, quem sabe se o outro também não se arrependeu e Deus salvou. Ou ele foi para o inferno. Aí quem sabe é Deus. Só sei que o outro que exaltou Jesus, esse sim está com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Meus queridos, para terminar aqui, eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que Deus ele tem algo profundo ao meu coração, o seu coração também, louvado seja o nome do Senhor. Antes da pandemia, eu não sabia qual era o meu chamado. Eu não sabia qual era o meu chamado, mas antes da pandemia, eu tive um sonho, louvado seja Deus, que Jesus, na verdade, eu estava dormindo na minha casa, e nesse sonho, Jesus entrou e havia muita gente ali com ele, ao redor dele, pedindo por socorro, pedindo por cura. E eu deitado, quando eu vi que era ele, eu conheci de longe. Ele disse, ali é Jesus. E ele veio até onde eu estava, louvado seja Deus. E ele olhou para mim, ele pegou no meu rosto e ele disse assim para mim: filho, eu te amo, mas muitos vão morrer porque não querem obedecer a minha palavra. Assim diz a palavra do Senhor. E não foi muito tempo, aconteceu a pandemia e morreu muita gente sem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos com ele também. Mas o que ele tinha me falado era sobre a pandemia que estava acontecendo. Eu não sabia qual era o meu ministério, até que esses dias ele me confirmou o meu ministério. Ele me enviou como profeta aqui na terra para abençoar vidas e falar do amor de Deus, louvado seja Deus, e pregar as boas novas de salvação para a tua alma. Assim diz a palavra do Senhor. Eu certo dia eu sonhei também que o meu pai estava passando mal, louvado seja Deus, e eu sem acreditar deixei para lá, me acordei, deixei para lá. Quando foi de manhã eu fiquei preocupado, eu disse, eu vou até a casa do meu pai para ver como ele está, porque nós somos separados, né? Meu pai é separado da minha mãe. E quando cheguei lá, ele disse, ainda bem que você chegou cedo. Essa noite eu passei muito mal, eu quase morri. E graças a Deus que você chegou. E eu peguei o meu pai e levei para o hospital. Então eu creio que Deus, ele tem coisas grandes na vida e na vida de cada um de vocês. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas adorando a Satanás, adorando, louvado seja Deus, as trevas, em vez de adorar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, meus filhos, louvado seja Deus, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta para mim, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Assim diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja Deus. E ele disse, meus filhinhos, façam de tudo para entrar pela porta estreita. Ele disse, olha, muitos vão querer entrar por essa porta depois e não vão poder entrar. Louvado seja o nome do Senhor. E ficaram de fora dizendo, Senhor, quando o Pedrão levou o pregador Vanderlei, o pastor ali, eu estava ali ouvindo a sua palavra, mas não aceitou Jesus. Ô Senhor, eu fiz maravilha com a tua palavra, mas não aceitou Jesus. Ô Senhor, eu salvei alma, Senhor, através da tua palavra, ó Deus, mas não aceitou Jesus. E sabe o que ele vai dizer para vocês? Afasta-se de mim, que eu não vos conheço, malditos, para o fogo eterno que espera, porque foi preparado para Satanás e seus demônios e para aqueles que não quiseram me obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é aquele que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Quem gostou da pregação, começa a glorificar Jesus, porque a palavra que você ouviu não veio de mim, veio do Senhor. A Bíblia vai dizer assim para você: bem-aventurados são aqueles que não andam no caminho dos pecadores, que não se detêm na roda dos escarnecedores, antes tem a sua lei, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Quem é de Jesus, ele ouve a palavra de Deus. Se você está aqui neste momento, é porque você é de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, e Deus está feliz com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, e passar para vocês um versículo. Tudo aqui é anotado, eu esqueço. Eu sou
desire is to seek your Meus irmãos, para terminar, eu quero passar um versículo do Passo de Deus que se encontra em Provérbios 16, versículo 8. A Bíblia vai dizer que melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Louvado seja Deus. O mais lindo que você está passando por isso é que você está esperando com confiança no Senhor. Por mais que o problema seja difícil no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, o importante é que você está esperando com paciência no Senhor. E Ele diz para você: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça, se diz a palavra do Senhor. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Louvado seja o nome do Senhor. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Assim diz a palavra de Deus para você nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui, a presença do pastor, de sua esposa, sua prima, todos vocês. Muito obrigado por ter chegado até aqui e ouvir a palavra do Senhor, né? Ao pastor José de Sapedral por tudo. Agradecer a Andréia, né? Nossa amiga Andréia, que Deus abençoe você. Seu esposo veio, o esposo da Andréia. Deus abençoe você ricamente, que Deus abençoe sua casa. Eu declaro a vitória em nome de Jesus. Você e sua casa serão abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E eu peço que você ore comigo para encerrar este culto em nome do Senhor Jesus. Ore comigo assim, ore comigo assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e a glória para todo sempre. E a igreja do Senhor vai dizer: Vanderlei Moraes, o pregador abençoado por Deus, fazendo o ID do Senhor.